cara, minha cadeira, minha cara. Nossa, oiê, gente, tudo bem? Boa noite. E hoje o nosso episódio do Corretoras na Cozinha está aqui na Fernanda de novo. E hoje nós vamos receber quem, Fer? Antes de falar quem eu vou receber, eu já vou te avisando. Não é porque tá sendo aqui em casa que você não vai lavar louça. Você vai lavar toda essa louça? É óbvio que eu não vou lavar louça. Vai, eu preciso cuidar do Nandinha. Olha, tem a Bela em casa e eu vou fazer comida, amada. Não dá trabalho. Eu lavei tudo aquele espinafre, para com isso, menino. E o restante que fez? Não vem ao caso. Então, o que vem ao caso é que hoje nós vamos receber aqui duas convidadas muito especiais. Elas, nossas amigas, inclusive, são representantes da Demicon, Unidade Americana, e elas vieram aqui para contar pra gente tudo que vocês querem saber sobre consórcio. Uma delas é Vanessa Gomuski, ela tem 36 anos, é mãe da Maria e da Lara. E a Andressa tem 39 anos, olha, quase que eu falei 40, hein? Ó! E é mãe do Cauã, governada. cabeção de ovo. É, Cauã, me lembro, gente. Mas também você não me avisou antes. Desculpa, gente. Foi ano de gravação. Cauã e Helena são uns lindos. Viu? Mas, ó, vamos explicar já que nós vamos ter que levar uns 4, 5 episódios, porque esse assunto, ele demanda tanta curiosidade, tanta coisa que o povo quer perguntar, que nós não vamos conseguir fazer num episódio só, tá, gente? É muita informação, a gente... Não é? Inclusive, quem tiver dúvida e perguntas, manda pra gente que no próximo episódio a gente tira. Com certeza. Vamos tentar explanar a maior número de informações possível, mas como a gente tem um tempo curto, não sei se vai dar tempo. Então agora nós vamos entrevistar as meninas, tirar as dúvidas, enquanto eu fico sentada conversando com as meninas, ela vai cozinhar. Você é muito cara de pau. Ai, doeu. Doeu? É bom que doeu mesmo. Além de lavar a louça, você vai secar. Não vou secar. Sim. Vai sim. Eu vou cuidar do Nandinho. Tchau. Não vai, tchau. Então, no episódio de hoje, nós estamos aqui com Vanessa Gomuski, Andressa Gomuski. Sejam muito bem-vindas, meninas. Prazer com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer vocês terem aceitado esse convite. As meninas, elas trabalham na Demicon, Unidade Americana. A Demicon, para quem não sabe, é uma grande empresa de consórcio. A Andressa e a Vanessa vão falar um pouquinho da Demicon. E hoje, o consórcio no ramo imobiliário está em alta. Então, nós temos 500 dúvidas para tirar sobre essa modalidade de consórcio. Com certeza, né? Então, primeiro, a gente queria saber de vocês quem é a Demicon. Vamos lá, gente. Então, a Demicon, ela começou há 34 anos já no mercado brasileiro. Ela foi pioneira no Brasil no consórcio imobiliário. Então, há 34 anos atrás, a Demicon ela não se chamava Demicon, ela se chamava Ademilar. Então, por isso que hoje ela é especialista no consórcio de imóveis, especificamente de imóveis por conta desse histórico. E em 2019, ela comprou a Conseg, que era uma empresa especialista também em veículos, de consórcio de veículos, né? Virando, então, a Demicon. Então, aí a gente viu a arte imobiliária, uma arte do imóvel. Sem contar que somos também a maior administradora de crédito independente do Brasil. Então não tem outra maior do que nós. E o que significa isso de ser independente, né? A gente não tem vínculo em um banco. Então todo o nosso recurso que a gente libera para o cliente é recurso próprio. Então isso dá para a gente muita flexibilidade e autonomia de que forma a gente vai lidar com o cliente. E o nosso ranking lá no Banco Central de satisfação com a empresa e tudo mais é altíssimo justamente por isso, né? Então a gente preza muito essa qualidade de entrega mesmo de produtos para os nossos clientes. Eu lembro que você me falou que a Demicon ela representa grandes marcas, né? Sim, isso mesmo. Exatamente. A gente administra consórcio de outras marcas, então eu sempre falo isso, né? Uma empresa que administra consórcio das outras, ou ela tem que ser muito boa, ou ela tem que ser muito boa. Muito forte, né? Exatamente. Ou boa, ou boa. Não existe outra. E hoje no mercado, nós temos hoje, quando você vai adquirir um imóvel, você tem que confiar muito na empresa a qual está fazendo a negociação, principalmente na hora de tomar um empréstimo, ou até mesmo uma carta de consórcio. Eu já sei a diferença, gente, mas vamos fazer a pergunta para as meninas, para vocês entenderem.
O que é o consórcio? O consórcio nada mais é que um grupo de pessoas que mensalmente eles vão depositando as suas mensalidades, as suas parcelas, e mensalmente essas pessoas são contempladas. Então é como nós aqui, né? Estamos aqui e mensalmente nós combinamos de depositar um valor numa poupança nossa, né? Num grupo nosso, numa caixinha nossa, tá? E mensalmente cada uma vai ser contemplada durante ali do prazo que a gente estipulou. Então o consórcio nada mais é do que isso. E o que é legal do consórcio? Justamente porque você está fazendo, tendo o mesmo planejamento que aquelas outras pessoas, não envolve juros naquilo. Então consórcio não tem juros. Não tem juros. Mas é paga uma taxa de administração, alguma coisa do gênero? É uma taxa fixa e imutável de Administração. Então, durante o período do contrato que a gente tem, existe uma única taxa. E essa taxa é que vai ser usada para administrar realmente o dinheiro. O dinheiro da gente. Exatamente. Tanto é que, por exemplo, quando o cliente quer fazer uma quitação, a gente consegue dar desconto nessa taxa, porque no momento da quitação a gente não vai estar mais administrando esse dinheiro do cliente. Aí tem um desconto. Bom, então essa é a única forma dessa taxa ser mutável. Agora me fala uma coisa, né? Eu esqueci de pagar minha parcela esse mês no dia 14. Como é que fica? Aí nós vamos ter um problema. Porque o cliente que esquece de fazer o seu pagamento e de honrar ali a sua parcela naquele mês, ele fica impossibilitado de concorrer ao sorteio. Ou seja, o número dele vai para a possibilidade de ser sorteado, e se ele for sorteado, ele não pode ser Contemplado. Isso. Exatamente. Mas ele pode adquirir a carta através do lance, se ele tiver atrasado? Também não. Isso. O lance dele é anulado por conta da pendência financeira. Ele praticamente sai, não tem a opção de participar da assembleia. Ele é eliminado. Naquele nem assim, né? É eliminado, infelizmente. Então, o que é legal que a Ademicon ela oferece para os clientes? Essa consultoria também, né? Por isso que a Ademicon ela não tem vendedores, ela tem consultores. Por quê? Ela trabalha junto com o cliente para lembrá-lo também do dia de vencimento da parcela dele. Ou se o cliente às vezes não tá com uma dificuldade de pegar a parcela no aplicativo da Ademicon, a gente consegue disponibilizar para o cliente e, né, disponibilizar para ele, como também orientá-lo sobre qual a melhor modalidade de lance que ele pode trabalhar ali naquele momento. Foi o que você falou, né, Fer, sobre os lances. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Na questão do lance, a gente ouve, né? Tem o lance embutido e o lance livre, é isso? Que é um lance com recursos próprios. O que é esse lance embutido aí que vocês falam? Na verdade, são os mais tradicionais, né? E tem mais coisa nesse sentido também, né? A nossa empresa tem mais modalidade de lance, né? Eu vou explicar alguns deles aqui. Então, todas as outras empresas, elas vão ter um sorteio, uma contemplação vai ter um sorteio, por lance livre, que nada mais é que uma oferta em dinheiro do cliente. Então, basicamente, quem oferta mais dinheiro recebe a contemplação, tipo um leilão. E o lance embutido, esses são os mais tradicionais. O embutido, a gente precisa de uma porcentagem da própria carta de crédito para ofertar de lance. Então, a gente abre mão de um pedacinho de crédito que a gente comprou. Então, essas são as três mais tradicionais. A nossa empresa tem uma modalidade exclusiva, que se chama lance ilimitado, onde a gente mistura uma parte em dinheiro, uma parte embutido. Então, essas são as duas coisas. A gente consegue chegar num lance bem mais agressivo, de até 50% do crédito, só que está finalizando só 20% do dinheiro do cliente. Eu tenho um cliente que fala que consórcio é vida, né? Falar em vida, esse aqui é um programa que não é ao vivo, mas a gente preza pela autenticidade, pela naturalidade. Nós não temos pauta, não temos script. Justamente é um objetivo do programa que seja dessa forma. E eu vou contar para vocês. Essa desgovernada aqui esqueceu de falar para vocês a receita de hoje. Verdade. Nós começamos a conversar porque o assunto é interessante. E esquecemos de falar da receita de hoje. Se não sou eu nessa casa, tá vendo, gente? Agora é o seguinte.
Quem escolhe o cardápio aqui são os convidados. E elas escolheram um cardápio e eu gostaria de saber qual é o motivo desse cardápio. Conta pra nós, Andresa. Então, esse cardápio, no primeiro dia, né, quando a Ter me chamou lá pra gente sentar e debater aí, vamos, não vamos, né, pra participar desse evento maravilhoso, mesmo momento de uma receita que o nosso pai, o André, ele faz, né, em momentos especiais. Então, geralmente na Páscoa ou em outros momentos de família, né? E esse foi o almoço, né? E ele aprende, eu quero fazer uma receita tal, então ele aprendeu e ficou a receita dele. O objetivo desse programa é exatamente isso, a gente ter essa vivência da vida, né? Da vida das outras pessoas, inclusive as que estão sendo entrevistadas. Isso é a gente mostrar para vocês que nós não somos só corretoras, consultoras, né? A gente não só trabalha, a gente tem vida, né? A gente tem emoção, a gente tem memórias, isso. E aí, onde chega toda a emoção? Em qualquer imóvel. Na cozinha. Na mesa, onde que a gente se reúne em família, com amigos. Então esse é o objetivo. Quem está gostando do que eu estou falando aqui, que tem esse mesmo sentimento, continua curtindo, seguindo a gente no YouTube. Então, voltando... Você já deu receita? Eu falei que é um salmão com creme de leite e espinafre, grão. Mas do meu arroz que eu fiz, você não falou, né? Agora eu tenho prova, gente. Jesus Cristo ela fez o arroz. Ai, que horror! Até parece que eu não te ajudo. Você quer que eu fale de novo do quiabo? Vai lavar louça? Não, você vai. Gente, voltando ao assunto, né? Porque nós não viemos aqui pra ficar brigando, né? Tá cheirando bom essa comida. Quanto? Então, né? Como eu tava falando, meninas, eu vou fazer mais uma pergunta. Quantos anos a gente fica pra pagar o consórcio? Não é 52 anos, né? Eu vou fazer ainda, calma. Não é 52, também não é 53, nem 35, nem 30. O consórcio, a gente consegue programar ele conforme a necessidade do cliente. Ai, que bom! Então, a gente tem o prazo mínimo de 30 meses, dependendo da disponibilidade do cliente, com o prazo máximo de 220 meses. Né? Que traz aí 18 anos para quem não a flexibilidade, então você consegue agregar todos os desejos. Exatamente, inclusive fiscal, né? O cliente pode fazer o prazo dele no mínimo que conseguir. Eu posso mudar? Tipo, eu peguei e resolvi fazer um prazo bem grande. Que minha condição naquele momento era essa. E, sei lá, aconteceu um milagre e minha condição melhorou. Nossa página bombou e eu finalizou. Reduzir meu prazo. Ficamos rica. Você podia quitar em vez de reduzir o prazo. Mas se fosse pela reduzir o prazo, você pode também. No meio do prazo ali, você tá. Vamos supor que a gente iniciou um consórcio há 5 anos atrás e você já tá ali, já comprou o seu imóvel. Andressa, eu quero agora, dobrei os meus rendimentos e eu quero quitar em metade desse tempo que me resta agora. Eu posso? Pode. A partir dali, a gente trabalha junto com você para diminuir ou pela metade ou em 3/4, da forma que o cliente conseguir, pagando a quantidade de parcelas. Pelo que a gente percebe, né, o consórcio é bem mais maleável, tem mais... não é igual o financiamento, né? Que você chega lá, é 20% de entrada, 80% financiado e acabou. Não, existe essa maleabilidade de negociação para cada bolso, para cada situação. O consórcio é legal porque a gente costuma falar, né? Para 10 problemas financeiros que existem, a gente consegue resolver 9 deles com consórcio. Então, desde a pessoa que tem, de repente, uma renda mais baixa, até a pessoa que tem muito patrimônio, ela está ainda construindo mais patrimônio, a gente consegue atender todo mundo. E aí, uma coisa que a gente gosta de trabalhar muito, por isso que entra também a parte da consultoria, é a gente trabalhar com o que o bolso do cliente permite. Então, se o bolso do cliente permite X, a gente vai trabalhar dentro daquela possibilidade.
Porque quando a gente está trabalhando nos valores ali de parcela, por exemplo, uma coisa muito interessante que a gente precisa ter é a segurança de que o cliente não vai deixar de pagar. E quem realmente está fazendo sentir, né? Exatamente. Porque o nosso número de contemplação, a nossa empresa é altíssimo justamente por isso. Inadimplência baixa, consequentemente, número alto de contemplação. Então, a gente trabalha muito próximo do nosso cliente, desde o momento do planejamento, até encontrar, até ele conseguir fazer a compra do imóvel que nós aplicamos para o ingresso. Só para vocês terem ideia, um número, né, que veio aí recentemente para nós, que nós estivemos num congresso também sobre consórcios em Curitiba, né, há 2 semanas atrás. A adimplência da Danicom hoje, ela está em 92%. Olha que maravilha! Então, assim, justamente porque a gente consegue atender o cliente em todas as maneiras, né? Se é um cliente que, numa eventualidade, ele dobrou a renda dele e ele quer diminuir a parcela dele, a gente consegue atendê-lo, mas também para aquele cliente que começou a passar por dificuldades e ele não está conseguindo manter a parcela dele, a gente não aumentar o prazo, mas reduzir o crédito e baixar o valor da parcela. Mas interessante, ou até mesmo proporcionar para o cliente uma pausa para ele. Por um período, até ele se reestruturar. Aí ele tem com esse delay, ele não perde a carta. Ele não perde a carta e nem nada do que ele investiu. Ai, Pedro, não sabia. Essa informação eu não sabia. Nós temos um cliente que quer comprar um imóvel que custa 950 mil. Ele tem 3 imóveis em Limeira que ele quer dar como parte de pagamento, o proprietário não aceitou. Portanto, ele quer o imóvel. E ele tem lá 300 mil guardadinho que dá para dar de entrada. De que forma o consórcio pode ajudar esse cliente? Hoje, como a Vanessa comentou, a gente tem 3 modalidades para trabalhar nos lances. E um deles envolve o dinheiro do cliente, mais utilizando a própria carta de crédito como lance. Então, nessa possibilidade aí para o cliente, a gente consegue trabalhar com o lance, o dinheiro dele, do cliente, Que seria o lance livre. o lance livre, mais uma parte da própria carta de crédito. Ou seja, a gente consegue trabalhar com 25% do crédito, Que é o lance prateado, que é o lance embutido. Eles chamam de lanche embutido. isso, e 25% ele ofertando de capital próprio. Tá? Então aí a gente vai estar ofertando cerca de 50% de lance para contemplação. Certo. E eu tenho uma história, essa é uma história que a gente está trabalhando para esse cliente, mas a gente já conseguiu, eu inclusive, um dos meus clientes foi contemplado em 2 meses. Nessa Rápido, né? é muito mais rápido. Esse lance chama lance limitado. Ele gira os dois. Ele mistura os dois. Porque limitado, ele limita até 25% e mais 50% de crédito total ali para ofertar de lance. Tá? Na verdade, a pessoa que tem interesse nesse tipo de coisa, ele precisa de uma assessoria, né? E vocês dão toda a assessoria, marcam um horário. Esse é um negócio legal. Vocês têm aquela entrevista com o cliente para entender a necessidade dele. Isso. E poder ofertar para ele o que é melhor para ele. Ô, Lu, isso que você falou de fazer a entrevista com o cliente é muito importante, porque a gente percebe, a gente atende às vezes alguns clientes que eles têm medo de falar que ele tem um dinheiro guardado, ou ele tem medo de falar o quanto que ele ganha. Mas tudo isso é necessário para a gente chegar na realidade no que a gente consegue E direcionar ele para o melhor caminho para ele. Isso, é a mesma coisa quando chega no médico e você dá um monte de sintomas para você chegar num diagnóstico, né? Então, se a gente não tiver o Se você mentir pro médico, você não vai ter um diagnóstico correto. é a mesma usada, tá? E cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Tem cliente que nunca teve um imóvel, então a gente vai trabalhar de uma forma. Tem cliente que é investidor, que é outro adversário é diferente que a gente trabalha, né? São estratégias diferentes para cada um. E uma coisa importante para o cliente entender, né? O cliente que ele precisa de uma coisa imediata, né? Eu quero comprar hoje. Se ele tem o crédito aprovado para o financiamento, o score, tudo necessário, ele é um cliente para o financiamento. Mas se ele é um cliente que
ele gosta de planejar a sua aquisição, o seu bem. Ele gosta de ver o seu dinheiro valorizando. Não é hoje a compra, ele Exatamente. Ele vai utilizar o tempo do consórcio a seu favor, porque o seu crédito vai valorizar e o bem que ele vai adquirir também vai valorizar. Mas isso aí tudo tem uma pegadinha. Conta, então. O cliente entrou com o financiamento que ele quer adquirir hoje, mas ele pode adquirir uma carta de consórcio para quitar o financiamento futuramente. Falar agora. Então, A parcela dele cai para metade. Isso é maravilhoso. Essa modalidade é maravilhosa. quando o cliente está ali com tudo encaminhado, que é aquele imóvel específico, não tem como esperar, vai para o financiamento, não tem problema, faça a aquisição do seu imóvel dessa forma. Porém, uma das coisas que você pode fazer com esse crédito é quitação de financiamento. Então, a gente troca a dívida do financiamento, que é uma mais para uma dívida mais longa, por uma dívida muito mais barata, com um período muito mais curto. Então, a gente trabalha, fez o financiamento, belezinha. Agora vamos trabalhar o consórcio para fazer a quitação do financiamento. E o consórcio quita o financiamento. Quita o banco. Isso é um termo que a gente usa que chama interveniente. Somos interveniente que tem no banco, exatamente. É isso, a gente faz muito lá entre um banco e outro para quitar financiamento e tal. Porém, a pessoa quita, o banco quita, mas ela adquire uma outra dívida. Né? No caso do consórcio, eu considero o consórcio hoje como investimento, né? E basicamente o que acontece? A alienação sai do banco onde estava financiado e ela vai para a Delicor. Permanece Alienada desse. exatamente. Para garantia, né, do cliente vai manter aí o pagamento e honrando as suas parcelas. Tá, e no caso de eu ter imóveis em Mineira, por exemplo, tenho 3, 4, 5 imóveis aqui, quitados e tudo mais, mas eu tenho um sonho de ter um imóvel em Orlando. Não que isso seja mentira, tá, gente? Eu tenho. Gente, não tanquei, não 13, eu falei agora, me chama que eu quero ir pra lá, viu? O dia que eu for, eu quero ficar na sua casa. Ai, com certeza, pode deixar que você será No comigo. Airbnb, você me faz um preço special. Não, se você for na minha casa em Orlando, eu não vou nem te cobrar, menina. Né? Você vai contemplar o meu consórcio se eu comprar minha casa lá? Você vai cobrar de mim? Lógico. No mínimo, você tem que fazer comida todo dia e lavar a louça. Ai, meu Deus. Então, no caso de eu querer comprar um imóvel em Orlando, e eu tenho alguns imóveis no Brasil, aqui em Mineiro ou em qualquer outra cidade, existe alguma forma que o consórcio entra na jogada? Gente, eu sinto dizer, mas existe. Existe. Existe essa O sonho possibilidade. pode se realizar em Delicor, é lógico que dá. Esse é o nosso lema, né? Exatamente. Então, o que é possível fazer, né? Se o cliente consegue trabalhar aí com os imóveis que ele já tem quitado, em vez de ele vender o imóvel para comprar o seu imóvel nos Estados Unidos, ele consegue fazer uma alavancagem patrimonial, né? Ele entra numa cota de consórcio, aliena aqui os imóveis dele, faz uma alavancagem e consegue comprar o imóvel dele lá nos Estados Unidos, né? Ou em qualquer outro lugar. E essa cota de consórcio, ela vai quitar. E quando quitar, você tem um imóvel quitado lá, porque lá fora você já vai comprar à vista, você já vai comprar quitado, né? E assim que os seus imóveis finalizar a sua cota aqui de quitação, eles vão continuar sendo seu. Gente, eu tô com o consórcio contemplar. O meu poder de negociação com quem está vendendo imóvel para mim é muito maior, não é? Absurdamente. Por quê? Quando você chega pro vendedor do imóvel, que o imóvel está listado por exemplo, 550 mil, e você tá com uma carta de, sei lá, 500, 480, você chega para ele e fala, eu tenho 480 para pagar à vista, porque é assim que ele recebe, né? Só então, você nunca vai comprar um imóvel no valor da carta que você tem liberado. Então, o imóvel vai sempre valer mais, né? Então, o seu poder de negociação ali com quem está vendendo o imóvel é de gigantesco. Porque assim, o financiamento, quando você faz o financiamento, o vendedor ele demora em torno de 90 dias para receber.
Nesse caso, o consórcio demora quantos dias para pagar esse proprietário? O consórcio, Uma média. uma média é de 35 a 40 dias. É o tempo do registro no E cartório. o tempo o mais demorado é o registro. É o registro do cartório, não demora de torno de 30 dias, né? Então, depende de cada cidade mesmo. Eu vendi um apartamento aqui. O comprador ele tinha 7 cartas de consórcio. E ele colocou as 7 cartas de consórcio no mesmo imóvel. Então é possível, né? Olha que interessante. Então, se for da mesma administradora, você consegue unificar todas as cartas e comprar no mesmo imóvel. Da mesma forma que, se eu tiver uma única carta e eu quiser comprar 3 imóveis Pode também? nessa mesma cota, Olha que legal, senhor. também. Essa informação eu já não sabia. Feri, você sabia que com a cota de consórcio, 10% dela você pode utilizar para documentação também? Verdade. Nossa, isso é super válido, hein? Nossa, é muito interessante. Então, 10% dela você consegue deixar reservada Pra documentação. documentação. Gente, então tá tudo se comprovando. Aquele cliente meu que falou que o consórcio é vida, vocês estão vendo aqui. Agora, o que tem de pauta, o que tem de conversa aqui, nós vamos ter que fazer um outro episódio. Vocês topam? As possibilidades são gigantes. Porque assim, nós não acabamos ainda com o assunto. Mas aí, Começando ele, vai começar. mas o programa de hoje acabou. Chegou no fim, comida, patrão. E a gente ainda tem que comer. Vocês precisam comer pra ver se a desgovernada aqui sabe cozinhar, né? E a brusqueta que eu fiz ficou maravilhosa, né? A receita não tem como dar errado, né? Pra mim ela passou a receita inteira. Ela só foi copiando, pondo lá as coisas, tal, né? Gente, nada que um vídeo no YouTube não resolva a nossa vida. Então assistam o nosso também. Assista, agora nós vamos, ó, papá. Então agora nós vamos experimentar esse prato delicioso, que tá super cheiroso, né? Maravilhoso. Deixa eu ver, peraí. Escuta o cheiro, Fer. Nossa, bom, hein? Bom, né? E eu vou dar o prazer para as convidadas experimentarem primeiro para ver se a execução que eu administrei está ótima. Vamos lá, eu quero saber. O que vocês acham? Tem que passar embaixo da mesa? Isso é bom? Tem. Tem mais ou menos. Pode. Eu quero saber se ficou igual a receita do papai. Igual do papai não vai ficar. Papai é papai. Mas olha, vou te falar, Lu, tá? Super parabéns. Ficou gostoso, eu gostei. Ficou bom? Ficou bom? Maravilhoso, maravilhoso. Então agora a gente se despede, porque tá muito gostoso, a gente tem que comer agora, né? Obrigada a comer. Que pena que a gente tem que comer agora, né? Que pena. Se você quiser saber a receita completa, chama a gente aqui no privado, ou nos comentários, que a Lu faz no YouTube ou no Instagram também, Nandinha Fonseca. E no Instagram, Luno Chang. E sigam a Demicon Unidade Americana. O seu Instagram. O meu é Agomouski. E o seu? Vanessa Gomes. E a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários aí a gente já os arrobas. E aí nós vamos fazer a parte 2 do consórcio. Temos muito assunto ainda para falar. Para você que é investidor, para você que vai comprar o primeiro imóvel. E nós vamos dar uma notícia. Vamos comer. Cuida da sua vida. Beijo, gente. Tchau, hein? Beijos!